Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Apocalipse 12, de 1 a 12. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda 1/3 das estrelas do céu, e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para aí ser sustentada por 1260 dias. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. São as palavras do Senhor. Graças a Deus. Lucas 1, 39. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Acolhamos com alegria o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria
no meu seio. Bem-aventurada és tu, que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, e meu espírito exulta de alegria em Deus, o meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E eu vejo que nós podemos, aliás, devemos unir esse evangelho com a realidade que nós vivemos hoje. Veja, Maria vai às pressas à montanha, à casa de Isabel. Isabel está grávida, ela tem no seio um filho. E assim que Isabel ouve a voz da saudação de Maria, a criança estremece no seu seio e ela percebe que não era simplesmente uma criança que mexe no ventre da mãe. Isabel percebeu que foi diferente. As outras passagens da Escritura nos vêm mostrar que não somente Isabel ficou cheia do Espírito Santo, mas também o menino ficou cheio do Espírito Santo, ainda no ventre materno. Então Isabel saúda Maria dessa forma: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Maria trazia também no seu ventre um filho, trazia no seu ventre um filho, que estava para dar à luz. O precursor, o Batista, devia ser dado à luz antes. Claro, ele era o precursor. Depois seria dado à luz Jesus. Veja bem, nós estamos vivendo tempos de João Batista. Estamos vivendo tempos de João Batista. O Senhor está próximo. Assim como foi Maria que trouxe Jesus a primeira vez, na sua primeira vinda, ela o gerou no seu ventre e o trouxe na sua primeira vinda. Meus irmãos, é Maria também quem está preparando Jesus e o está trazendo na sua segunda volta. É ela. É ela que está trazendo Jesus na sua segunda volta. Já já você vai entender melhor. Outra coisa lindíssima. Assim como ela chegou e santificou o Batista e encheu João ainda no seio da sua mãe, veja o que aconteceu. No ventre da igreja, que é como Isabel, estávamos nós. E para a vinda do Senhor, para nós, renovação, sermos os precursores do Senhor, para nós prepararmos a segunda vinda de Jesus, como foi dito hoje de manhã cedo, assim como João preparou a primeira vinda de Jesus, para nós podermos ser aqueles que preparam a segunda vinda de Jesus, no seio da igreja, Maria nos encheu com o Espírito Santo. Meus irmãos, não é apenas uma comparação, é uma realidade. Foi ela que trouxe o Espírito Santo a João Batista no seio da sua mãe. Foi ela que atraiu o Espírito Santo lá no cenáculo, aquele grande ventre materno, o mesmo lugar onde Jesus celebrou a ceia. Depois lá se reuniram também os apóstolos, os discípulos, aquelas 120 pessoas na expectativa da vinda do Espírito Santo. E Maria, a cheia do Espírito Santo, ela atraiu o Espírito Santo, ela trouxe o Espírito Santo, ela foi canal para que o Espírito Santo viesse hoje, nos nossos tempos, no ventre dessa igreja necessitada, que é a igreja dos nossos tempos, a igreja da nossa geração. Maria faz a mesma obra. Ela derramou sobre nós o Espírito Santo, e nós, pela graça de Deus, ficamos cheios do Espírito Santo, cheios dos dons do Espírito Santo, cheios dos frutos do Espírito Santo. Para quê?
para prepararmos a vinda do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Nós estamos vivendo a missão de João Batista. Cheios do Espírito Santo, o Senhor nos estabeleceu, o Senhor nos constituiu, o Senhor nos ungiu, o Senhor nos enviou para nós irmos e prepararmos os caminhos do Senhor. Irmos e prepararmos os nossos irmãos para a chegada do Senhor. Irmãos, é esta a nossa missão. Maria está de cheio nisso tudo. Maria está de cheio nisso tudo. Nós estamos fazendo agora o trabalho de preparação. Dentro em breve, Jesus voltará. Ele virá na sua segunda vinda. E Maria está justamente preparando essa segunda vinda. Aí, a leitura de Apocalipse nos fica muito clara. Quem é esta mulher? Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Quem é essa mulher? Ela é Maria. Digam forte. Maria, a mãe de Jesus. Diz aqui mais, ela estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Ela estava grávida, sentindo as angústias de dar à luz. Maria deu à luz o seu filho, que é a cabeça. Maria está gerando agora o corpo que somos nós, a sua igreja. A gestação de Maria continua. Nesse tempo todo, ela esteve gestando a igreja. E ela hoje está com dores de parto. Ela está nas angústias de dar à luz, como diz aqui, estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Maria está para dar à luz a igreja pronta para o seu filho. Ela está. E justamente por isso, por causa disso, o segundo sinal, depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 coroas. Nós nem precisamos dizer quem é esse dragão vermelho, que varria com a sua cauda 1/3 parte das estrelas do céu e as atirava à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. O inimigo está com sanhas de devorar o filho da mulher, de devorar a igreja, de devorar nós que somos gerados por ela. Ele quer nos destruir. Mas, meus irmãos, o grande anúncio é este. Cada vez mais está se achegando a hora de Maria e o dragão se defrontarem. Cada vez mais está chegando a hora, cada vez mais. E ela vai se encontrar com ele, sim. Ela vai se encontrar com ele. E é isso que nós rezamos e que nós cantamos. Quem é esta que avança como a aurora? E você sabe, a aurora não para. A aurora não para. Está de madrugada, está tudo escuro, mas ninguém segura a aurora, Vai indo, e a aurora surge e vai ficando cada vez mais claro, até que o sol vem, o sol aparece, o sol brilha, ninguém segura a aurora. Quem é esta que avança como a aurora? Brilhante como o sol, formosa como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha. Quem é esta? Esta Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãe. Sim, ela está vindo cada vez mais, ela está se aproximando cada vez mais para defrontar-se com o dragão, e aí está o lindo, para expulsar o dragão das suas possessões e para dar a vitória aos seus filhos. Maria e Jesus estão agindo juntos, é uma ação conjunta dela e do seu filho,
E nós precisamos saber disso, assim como foi ela que preparou a vinda de Jesus, assim como foi ela que disse o sim, como ela gestou Jesus no seu ventre, como ela deu à luz Jesus, como ela amamentou Jesus, como ela educou Jesus, como ela preparou Jesus. Igualmente, irmãos, Maria está fazendo tudo isso conosco, a igreja, está fazendo isso conosco, a igreja, e ela está prestes, assim, encontrar com o dragão e expulsá-lo e vencê-lo. Veja, já na primeira página da Bíblia se diz, lá no Gênesis: eu porei inimizade entre ti, serpente, Deus está falando a serpente, e a mulher. E a mulher. E uma coisa muito curiosa, lembram-se que nas bodas de Caná, Jesus chamou Maria de mulher, lembra? Ele disse mulher, isso não compete a nós. Para nós, na nossa linguagem, essa palavra mulher, é até chocante, né? Chamar a sua mãe de mulher. Mesmo na linguagem dos judeus, essa palavra mulher não era comum, não era assim que uma pessoa se referia de modo especial à sua mãe, não era. Mas impressionante, a palavra que está aí, em que Jesus se referiu à sua mãe dizendo mulher, é a mesma palavra que é usada lá no começo da Bíblia, quando Deus diz, porém inimizade entre ti e a mulher. É a mesma palavra em hebraico. E uma curiosidade interessantíssima, no alto da cruz você sabe que novamente estava lá João e Maria, e ele disse a João, filho, eis aí tua mãe, mas voltou-se para Maria e disse, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Ele podia dizer, minha mãe, aí está o teu filho, podia chamá-la até pelo nome, Maria, eis aí o teu filho, não, chamou de mulher. E interessante, a palavra é a mesma, as 3 vezes, lá no começo da Bíblia, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. É usada a 2ª vez nas bodas de Caná, e é usada a 3ª vez no alto da cruz. E o que é que diz o início da Bíblia? Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Portanto, claro que a Maria, de propósito, o Espírito Santo fez com que esse termo usado lá no começo do Gênesis fosse usado de novo nas bodas de Caná, fosse usado de novo no pé da cruz, quando Jesus mesmo nos entregou a Maria, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Foi de propósito, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a serpente, e a descendência dela. A descendência de Maria é em primeiro lugar Jesus, mas não é só Jesus. O próprio Jesus nos entregou como filhos. Maria gerou a cabeça que é Jesus, Maria está gerando o corpo que é Jesus. Nenhuma mulher gera só a cabeça, ela gera a cabeça e gera também o corpo todo. Interessante na formação do feto, né? A cabeça é a que cresce antes, não é? É a que cresce antes, até quando você vê pelo ultrassom, quando você vê também em desenhos, em fotografias, a cabeça parece uma coisa enorme, depois do restante vai se desenvolvendo. Irmãos, Maria gerou a cabeça que é Jesus, está gerando agora todo o restante do corpo que somos nós, a igreja, o corpo de Cristo, que Paulo chama com muita propriedade, nós somos o corpo de Cristo, não por mérito, mas o Senhor quis isso. Maria está gerando o corpo de Cristo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua geração, serpente, e a geração dela. Entre a tua descendência, serpente, e a descendência dela. Porém, inimizade entre ti e Jesus. Porém, inimizade entre ti e a igreja, a geração dos filhos de Deus, a descendência dos filhos de Deus. E ela, Maria, e ela, a descendência, Jesus, a descendência, igreja, lhe esmagará a cabeça. E meus irmãos, nós estamos chegando muito perto do momento em que Maria vai pisar na cabeça da serpente. Nós podemos discorrer muito bem hoje cedo, muito bem nesse sentido, já falamos hoje cedo, podemos dizer com clareza hoje cedo, que infelizmente aquilo que nós lemos aqui em Apocalipse 12, que você pode retomar comigo, Apocalipse capítulo 12, onde nós estávamos, versículo 12.
Começa com uma grande notícia: por isso alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Porque no céu houve uma batalha e o inimigo foi jogado fora. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Mas, ó terra e mar, cuidado, eu diria, geração nossa, tempos que estamos vivendo, meus irmãos, nós somos essa geração de que fala Apocalipse 12. Nós somos essa geração. O Apocalipse está acontecendo nos nossos tempos. Nós somos essa geração. Eu mostrava hoje cedo, foi sobre a nossa geração, especialmente depois dos anos 60, que o inimigo veio com tudo por cima de nós. Toda esta depravação que está, toda essa miséria que está, toda essa corrupção que está, toda essa depravação que está por aí, não é nossa simplesmente, não. Pelo contrário, nós somos vítimas. Toda essa situação deplorável, lastimável, em que a própria igreja de Jesus está. Não é culpa da igreja, não é culpa nossa, não. Claro, nós temos em parte culpa também, mas nós somos de modo especial vítimas. Foi o inimigo que jogou todo esse lixo, toda essa sujeira, toda essa miséria sobre nós. Nós somos as vítimas, nós somos as vítimas. Mas a grande notícia é esta: dentro em breve, muito em breve, Maria vai pisar a cabeça da serpente. E nós que já estamos vivendo Apocalipse 12, dentro em breve iremos viver Apocalipse 20. Passa para frente. Pega comigo o Apocalipse 20, algumas páginas na frente. Porque isso, irmãos, é certo: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não passarão. Apocalipse 20. Vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Ele apanhou, leia comigo, o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Veja bem, ele apanhou o dragão, a primitiva serpente. Veja aí a alusão: a primitiva serpente, aquela serpente lá do começo de Gênesis, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás, para dizer bem claro quem é ele. E o acorrentou por 1000 anos. 1000 anos não quer dizer assim exatamente 1000 anos, mas é por um longo tempo. Meus irmãos, não é por pouco tempo, não é por 3 dias, não é por 3 anos, não é por 40 anos, nem é por um século. Meus irmãos, é por um tempo longo de pelo menos 1000 anos. Percebe? Quando a Bíblia fala isso, é por um longo tempo. Nós ficaremos livres do inimigo. Ele infelizmente jogou todo esse veneno na face da terra, e envenenou-nos, e envenenou nós pessoalmente, envenenou as nossas famílias, envenenou os nossos filhos. Essa geração que está aí, a nossa geração, a geração dos nossos filhos, essa geração da igreja que está aí, é justamente essa geração que foi contaminada com esse veneno, sobre a qual cruelmente o inimigo jogou todo esse veneno. Mas graças a Deus, dentro em breve nós seremos libertos. Veja o capítulo 3, versículo 3. Atirou-o no abismo, que fechou e selou por cima. Selar quer dizer lacrar. Atirou-o no abismo, que fechou e selou por cima, que lacrou por cima, para que já não seduzisse as nações. Para que já não seduzisse as nações. Irmãos, o que mais nós sofremos, o que mais sofrem os nossos, o que mais sofrem os nossos filhos, o que mais sofre a nossa juventude, o que mais sofre até mesmo as nossas crianças, coitadinhas, é a sedução do mal, a sedução do inimigo. Como as nossas crianças estão atraídas por 1000 coisas a partir da televisão, mas não só a televisão, por 1000 coisas que não são de Deus, verdade ou não é? E nós nem sabemos o que fazer. É porque o inimigo ficou abusado, desabusado, ficou violento. E tem feito tudo isso, mas graças a Deus, dentro em breve, ele vai ser atirado no abismo, que vai ser fechado e selado por cima, para que já não seduza as nações até se completarem 1000 anos.
Vamos dar um passo rápido. Depois do capítulo 20, claro que vem o capítulo 21. E como é que começa o capítulo 21? Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Está aí, irmãos. O que virá depois disso não é fim de mundo. O que virá depois disso não é Deus pegar uma bomba e explodir tudo isso, não. O que virá depois é céus novos e uma terra nova. O céu e a terra vão se unir. E aí está o lindo, o reino de Deus vai ser implantado no meio de nós. Como nós proclamamos na palestra anterior, Jesus virá para governar a terra. Para governar a terra. Claro, não usemos de fantasias, não quer dizer que ele vai ficar lá num governo, sentado num gabinete governando. Mas que ele vai colocar governo nessa terra, vai. Essa terra vai voltar a ser governada pelo Senhor e não mais ser governada pelo inimigo, como infelizmente está. Nós fomos cedendo campo ao inimigo e infelizmente ele foi desabusado e hoje ele usurpou o governo desse mundo. Ele está na política, ele está na educação, está infelizmente. Ele está nessa corrupção toda, nessa depravação toda. Ele está nos meios de comunicação. Ele está na educação, está, infelizmente, mas está. Está. Em muita coisa da igreja, ele se infiltrou também, cai lá. Ele é desabusado, ele se infiltra. Ele vai e vai fazendo os seus estragos. E nós somos as vítimas, Mas graças a Deus, tudo isto vai ter um fim. Nós teremos céus novos e uma terra nova, onde o Senhor vai governar essa terra, e nós teremos paz, e nós teremos justiça, e nós teremos amor, e nós teremos alegria. Meus irmãos, todas as promessas bíblicas vão acontecer. As promessas bíblicas vão acontecer. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus que está aqui na Bíblia, ela não passará. Nós teremos céus novos e uma terra nova. O céu e a terra vão se unir. O reino de Deus vai ser implantado nessa terra. Jesus já veio, Jesus já semeou a semente foi Ele mesmo, a semente foi seu evangelho, a semente foram os seus apóstolos, a semente foi o crescimento desse evangelho. Agora, cada vez mais, o corpo está ficando pronto, a igreja está para dar à luz o seu filho varão, que é justamente os seus filhos. Logo, a igreja vai dar à luz esse filho pronto para Deus. E o reino de Deus vai poder ser implantado nesta terra. Graças a Deus, o Filho de Deus virá. Jesus, o Senhor virá. E nós teremos a justiça e nós teremos a paz. Essa é a grande alegria. E Maria é quem está fazendo tudo isto. Mas ó terra e céus, mas ó terra e mar, cuidados. Mas ó geração desses tempos, cuidado. Porque sabendo que pouco tempo lhe resta, o demônio desceu sobre vós com grande furor e ira. Meus irmãos, o Senhor já nos mostra para bem breve a libertação. Levantai as vossas cabeças e alegrai-vos, porque a vossa libertação está próxima. É nisso que nós nos alegramos, mas enquanto não chega a libertação, cuidado, diz o Senhor, cuidado, porque o inimigo, o demônio, desceu sobre vós com grande furor e ira, e ele está fazendo estragos. E é por isso, e eu chego ao mais importante, que duas coisas precisam acontecer. Por um lado, meus irmãos, nós temos que fugir do inimigo, nós temos que rejeitar o inimigo, nós temos que renunciar às coisas do inimigo, temos que deixar de ser tolos, nós não podemos mais sorver o veneno do demônio, que é o pecado, nenhum pecado. Nós precisamos dizer não ao pecado. Só se pode ser radical. Veja bem, dá para você contrair só um vírusinho da AIDS? Dá? Olha, um vírusinho só, vou dar um vírus para você. Quer receber um vírusinho da AIDS?
inocular em você? Quer um vírus só um vírus? Quer? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Você sabe todo o estrago que um vírus faz. Meus irmãos, o Senhor quer nos alertar. Ele sabe que somos fracos, sabe. O Senhor não quer nos desanimar, mas Ele quer que nós estejamos sempre nessa luta. Eu não quero o pecado, eu não admito o pecado. Eu não dou lugar ao pecado na minha vida. Eu luto contra o pecado. Eu vou até ao sangue lutando contra o pecado. Se eu caio, eu volto para o Senhor. Eu peço perdão ao Senhor. Eu suplico ao Senhor o perdão e Ele me dá. Porque aí que está a grande beleza. O Senhor já nos conquistou o perdão. Pelo seu sangue já nos conquistou o perdão. Para nós que estamos na luta, irmãos, basta nós chegarmos ao Senhor, confessarmos diante dEle o nosso pecado, recebermos o perdão dEle e nós somos perdoados. O inimigo nos mascara, o inimigo põe cinza, o inimigo põe sombras nos nossos olhos para nós não vermos isso. O inimigo faz a nossa cabeça para não percebermos assim, infelizmente. Mas basta nós chegarmos ao Senhor arrependidos, contritos, pedirmos perdão, o Senhor nos perdoa, graças a Deus o Senhor nos perdoa. Nós não precisamos ser tolos, não precisamos deixar o pecado ficar em nós, nem mesmo um dia a mais. Acabou de errar, acabou de pecar, já pede perdão. O inimigo fez a gente pensar que isso é ser sem vergonha. Não, meus irmãos, isso não é ser sem vergonha, isso é ser sábio, é ser filho de Deus. Nós somos fracos, erramos, pecamos, imediatamente já estamos pedindo perdão ao Senhor. Aí está a sabedoria. Se é um pecado grave, você vai logo se confessar, não demora, não espera. Se você soubesse que tivesse contraído um vírus, nem precisa ser de AIDS, de tuberculose, é claro que você corria no médico, você corria ao primeiro posto de saúde para você receber um antibiótico para eliminar esses bacilos da tuberculose que você contraiu. Verdade ou não é? Ou você ia ficar 10 dias, 15 dias, um mês cultivando os bacilos da tuberculose, esperando um padre carismático para confessar, ou esperando que apareça um padre que não conheça você para confessar, tentando guardar isso para mais tarde, para mais tarde, para mais tarde. Não, claro que não. Primeiro, logo pedir perdão ao Senhor imediatamente. Eu repito, o inimigo faz a gente olhar isso como sem vergonhice. A gente acha, mas eu não posso ser sem vergonha. Acabei de pecar, estou pedindo perdão. Mas é isso. O Senhor nos dá esta graça, o direito de fazermos isso, de pecarmos e já estamos pedindo perdão, porque pecamos por fraqueza. É claro, o Senhor não quer que nós sejamos fingidos. Claro que não. Não é você ser descarado, peca e pede perdão, mas não é de coração. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo. É que os nossos pecados, irmãos, são por fraqueza. São por fraqueza. O inimigo vem e dá cada rasteira na gente. Ele quer que a gente fique no chão. Ele quer, inclusive, que a gente agora, então, tenha que pagar pelo pecado que fez. Você, então, tem que fazer penitência, você tem que sofrer mil coisas. Não, Jesus já sofreu tudo. O perdão dos pecados não é merecimento, é graça. E essa graça nos foi conseguida pelo sangue de Jesus na sua cruz. Na sua cruz, não é mérito nosso, não. Não é aperfeiçoamento, agora eu tenho que fazer tanta penitência, eu tenho que me mortificar, eu tenho que me controlar, eu tenho que me fiscalizar para deixar esse pecado e não errar mais e não pecar mais e tal e tal. Enquanto isso o inimigo deita e rola e os bacilos espirituais pegam você e acabam com você. E é terrível, é doloroso isso, e o Senhor não quer, pelo contrário, pecou, imediatamente já está buscando perdão. Se você não consegue, é um dia depois, é 2 dias depois, é 3 dias depois, quando o arrependimento chegar, quando a luz do Espírito Santo chegar e lhe mostrar o pecado, se arrependa logo, peça perdão logo, renuncie ao pecado, rompa com o pecado, não durma com o pecado, não brinque com o pecado, não de jeito nenhum. A gente não brinca com bacilo de tuberculose, não brinca com câncer, não brinca com AIDS, não se brinca também com o pecado, não se brinca também com o pecado, de jeito nenhum. E aí não há pecadões e pecadinhos, porque qualquer bacilo é bacilo, qualquer vírus é vírus. Nós não podemos brincar, não podemos brincar. O Senhor está nos esclarecendo. É dizer não ao pecado, é dizer não ao veneno do inimigo que é o pecado. E ao mesmo tempo, irmãos, nós nos jogarmos
no coração da mãe, que é Maria. Hoje, o refúgio para nós, a fortaleza para nós, é o coração da mãe Maria. Infelizmente, o inimigo fez também a nossa cabeça, e usou muito de protestantes e tal, para fazer a nossa cabeça, de achar até que é esquisitice, que isso é não aceitar Jesus, que isso é pôr Maria na frente de Jesus, ou então que isso é beatice. Até padre já fez isso, que isso é beatice, é devocionismo, não precisa desse negócio e tal. Não, irmãos. O refúgio hoje, a fortaleza hoje para nós é o coração da mãe. Assim como ela levou Jesus no seu ventre e aí Jesus foi defendido, nós precisamos ir ao ventre da nossa mãe Maria e ficarmos lá, de um modo especial nesses tempos terríveis. E saiba, quanto mais estiver chegando a hora de ela e o dragão se defrontarem, quanto mais chegar a hora de o dragão ser expulso e colocado de novo no abismo, e ser preso e ser selado, quanto mais chegar esses tempos, mais furioso ele vai estar e mais rabanadas ele vai estar. E quando Maria pisar na sua cabeça, ele vai fazer como qualquer serpente, vai dar rabadas por todos os lados para destruir o que ele pode destruir. Por isso Maria já nos diz, é preciso, isso não vai se improvisar não. Na hora que o inimigo começar a dar rabanadas, ninguém vai conseguir correr e se entregar a Maria. Não, no susto não vai dar, a hora é agora. A hora é agora, a hora de estarmos no coração dela é agora, a hora de nós nos consagrarmos verdadeiramente a ela e vivermos com ela, unidos a ela, filhos dela, é agora, porque a nossa proteção está nela. Foi ela que o Senhor colocou para defender-nos nesta batalha. A nossa defensora é ela. E não tenha medo que isso é negar Jesus, claro que não, claro que não. Ela que gerou Jesus no seu ventre, está gerando agora a igreja, o corpo místico de Cristo. E como ela defendeu Jesus, ela quer defender. Ela quer defender, mas se o feto está fora, ela não tem como defender. Meus irmãos, é hora de nós nos voltarmos e nos jogarmos de volta no coração da mãe. Porque a nossa proteção e a nossa defesa, o nosso refúgio está nela. Quem é esta que avança como a aurora? Formosa como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha. Esta é Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãe. E é nos braços dela e é no coração dela que nós temos que nos atirar. Que nós temos que nos atirar. Que nós temos que nos atirar. Irmãos, é hora de nós jogarmos no coração dela as nossas famílias. Sim, é hora de nós jogarmos no coração dela as nossas famílias, a sua família. Porque o inimigo pegou de mira, de modo especial, as nossas famílias. Ele quer destruir as nossas famílias. Então, se ele quer destruir as nossas famílias, saiba, ele quer destruir a sua. Ele quer destruir a sua. Graças a Deus, não conseguiu, mas que ele quer, quer. Que ele pegou de mira, pegou. Ele está usando todas as brechas, entrando por todas as brechas que ele puder. E a nossa defesa está em consagrar-nos às nossas famílias, consagrar o nosso lar, consagrar os nossos filhos a ela, ao refúgio dela. Ora é para isso. O momento é esse. A renovação é chamada e não caia na tentação. Não caia na tentação de pensamentos protestantes. A renovação é chamada a viver no coração de Maria. E vivendo no coração de Maria, viver toda para Jesus, no anúncio de Jesus, no anúncio do Evangelho, para viver toda a renovação, no fazer os dons do Espírito fluir e incendiar a face da terra. Mas assim como tudo partiu de Maria lá, na casa de Isabel, como tudo partiu de Maria lá, no cenáculo, agora, de um modo especial, nesses fins de tempos, tudo parte dela, de Maria, a mãe de Jesus. A renovação carismática católica é chamada a viver no coração de Maria e a partir do coração da mãe, indo como ela. Quem é esta que avança como a aurora? Formosa como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha. Nós, da renovação, somos chamados a sermos como a nossa mãe.
De modo que se diga a respeito da renovação, não por nós, mas pela obra de Deus. Quem é esta que avança como a aurora, que ninguém segura, se impede, se proíbe, se tenta destruir, mas quem é esta que avança como a aurora, que não para, que vai sendo mais luz, invadindo cada vez mais de luz? Quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha? Irmãos, não por nós, mas pelo Senhor, pelos dons do Espírito em nós. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha? Que se possa dizer, é Maria, mãe de Jesus, e é a renovação carismática católica que está no coração de Maria, formada no coração de Maria, educada no coração de Maria, afervorada no coração de Maria, enviada do coração de Maria, impulsionada por Maria. Sim, que se diga de nós isso, porque esta é a vontade de Deus. Eu tenho a certeza que você quer renunciar ao pecado e renunciar ao demônio e romper com todo esse mal. Você vai sentindo, e se você sente mesmo, você vai dizendo, cada vez com mais convicção: em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, por esse sinal da cruz, envolva a mim, envolva a todos nós, nossos familiares, os nossos bens, no seu amor, no seu poder, no seu sangue precioso, para que o inimigo não possa nos prejudicar. Levanta a sua mão direita e diga: em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado por mim, pelas suas 5 chagas, pela intercessão de Maria, a Virgem Imaculada, aquela que esmagou a cabeça da serpente, eu renuncio a Satanás, definitivamente. Eu renuncio a Satanás, autor de todo mal, de todo pecado e pai de toda mentira. Por isso, diante de Jesus, renunciando a Satanás, eu renuncio ao veneno de Satanás, eu renuncio ao pecado, eu renuncio a todos os espíritos malignos que me levam ao pecado. Põe a mão sobre o coração. Eu renuncio ao espírito de impaciência, de rancor, de raiva, de ódio, de vingança, de agressividade. Eu renuncio ao espírito de ressentimento, de mágoa, de tensões nervosas, de juízo temerário. Eu renuncio diante do Senhor toda mentira, toda hipocrisia, toda calúnia, toda ira, todo ódio. Eu renuncio diante do Senhor toda presunção, porque Jesus é o meu Senhor. Eu renuncio ao espírito de desânimo, espírito de tristeza, de melancolia, de solidão. Eu o rejeito e o expulso de mim, em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue, pelas suas 5 chagas, pela intercessão de Maria, a Virgem Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente. Eu renuncio a todo e qualquer espírito de medo, medo de Deus, medo de Satanás,
medo das pessoas, medo de animais, medo do futuro, medo de doença, medo da morte. Eu renuncio a todo espírito de medo, medo de altura, de escuro, medo de acidente, de assalto, medo de perder a minha imagem, o meu prestígio, medo de falar em público, medo de testemunhar Jesus, medo de falar do Evangelho, medo de perder alguém, medo da minha morte, medo da morte dos outros, medo da condenação eterna. Eu renuncio a todo medo, rejeito a todo medo, eu expulso de mim todo medo. Eu sou de Jesus. Jesus é o meu Senhor. É Ele quem comanda a minha vida. Eu renuncio a todo espírito que controla complexo de inferioridade, de autopiedade, espírito de ansiedade, de angústia, espírito provocador de traumas, provocador de doenças psicológicas, provocador de preocupações, de ansiedades, de angústias, de desespero. Eu renuncio a todo esse espírito maligno, no nome e no poder de Jesus. Eu renuncio ao espírito de desequilíbrio, desequilíbrio emocional, desequilíbrio psíquico, espírito de autodestruição. Eu renuncio diante de Jesus, espírito de vingança, espírito de desejo de fracasso, fracasso meu, fracasso dos outros, fracasso dos negócios, fracasso na família. Eu renuncio a todo espírito que provoca fracasso, ideia de fracasso, sensação de fracasso, sentimento de fracasso. Eu renuncio diante de Jesus. Renuncio ao espírito de revolta, revolta contra Deus, revolta contra os outros, contra companheiros, contra pai, contra mãe, contra superior, contra chefe, contra governo, contra situações. Eu renuncio todo espírito de revolta, revolta contra mim mesmo. Eu renuncio. Eu renuncio ao espírito de avareza, de apego ao dinheiro, apego a pessoas, a cargos, a posições. Eu renuncio ao espírito de gula, de alcoolismo, de blasfêmia, de drogas, de fumo. Eu renuncio no nome de Jesus ao espírito de ciúme, de inveja, de preguiça, de hipocrisia, de falsidade, de adulação. Eu renuncio ao espírito de palavrão, de piadas. Eu renuncio diante de Jesus a todo espírito de imundo, de luxúria, de impureza, de malícia, de depravação, de sexualidade errônea, de masturbação, de adultério, de homossexualismo, de lesbianismo. Eu renuncio a todo espírito de impureza, porque Jesus é o meu Senhor. Eu renuncio
diante de Jesus, ao espírito de autossuficiência, de egoísmo, de vaidade, de orgulho, de materialismo, de ambição, de consumismo, de poder e todo espírito de corrupção, eu renuncio diante de Jesus. Diante do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. No seu nome, pelas suas chagas, pela intercessão de Maria, a que esmagou a cabeça da serpente, eu renuncio a todo espírito de idolatria e falsas religiões. Eu renuncio a Seixonoye, à Igreja Messiânica, ao esoterismo, à maçonaria, à Rosa Cruz, à magia negra, à bruxaria, ao espiritismo, em todas as suas formas, Umbanda, Macumba, Saravá, Xangô, Candomblé, Congá, Mesa Branca, enfim, eu renuncio a todas essas formas de espiritismo. Eu renuncio ao curandeirismo, aos benzedores e benzedeiras. Eu renuncio a todo espírito que eu invoquei, ou que invocaram sobre mim, para serem meus guias. Eu renuncio a todo esse espírito. E renuncio também a toda herança que eu recebi de meus pais, de meus avós, de meus tataravós, até a terceira, quarta geração. Eu renuncio a toda influência dos meus antepassados. Eu renuncio ao espírito de Exu, de Ogum, de Oxóssi, de Emanjá, de Caboclo, de Preto Velho, de Índio, de Sete Flechas, de Pombagira, todo espírito falsificando-se, como São Jorge, como Cosme e Damião, como São Cipriano, e todos os outros espíritos que hipocritamente se mostram como coisa santa. Eu renuncio todo efeito de qualquer trabalho, de qualquer consagração, de qualquer cruzamento, de qualquer batismo que eu fiz, que fizeram por mim, o que fizeram meus pais, meus avós, meus bisavós, tataravós e os meus antepassados. Eu renuncio aos remédios, aos passes espíritas, às cirurgias espíritas, aos tratamentos espíritas, aos trabalhos espíritas, aos despachos. Enfim, eu renuncio a tudo isso. No nome de Jesus, para a glória de Jesus, diante do sangue de Jesus, eu renuncio a todo espírito do mundo, a todo espírito que me desvia de viver o verdadeiro evangelho e o verdadeiro cristianismo. E no nome de Jesus, e com a sua autoridade, eu ordeno a todo espírito mau que se afaste agora, que se afaste de mim, que se afaste da minha casa, que se afaste dos meus pertences, que se afaste da minha família, que se afaste dos meus entes queridos, que se afaste das pessoas que eu amo. Sim, eu ordeno a todo espírito imundo, mau e hipócrita,
que se afaste de mim e dos meus, e se apresente na presença de Jesus, e receba as ordens de Jesus, e aliado de Jesus, eu proíbo a todo espírito mau que retorne a mim, que retorne à minha casa, à minha família, aos meus bens, àqueles que eu amo. Eu proíbo, no nome de Jesus, a que esses espíritos retornem, porque eu os renuncio agora, eu os rejeito agora, e eu sou salvo pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me purificou, o sangue de Jesus me libertou. Sou liberto pelo sangue de Jesus. O Filho único do Pai, o Filho da Virgem Maria. Eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Eu creio no Espírito Santo, eu creio na obra da redenção, eu creio na Igreja de Deus, fundada por Jesus Cristo, Igreja una, santa, católica, apostólica. Eu me entrego a esse Jesus, e eu me entrego a esta igreja, que é a minha mãe, que é o santuário, onde o Senhor me forma e me prepara para a vida eterna. Amém, amém, amém. Eu proclamo a vitória de Jesus sobre mim, sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre o meu trabalho. Eu proclamo a vitória de Jesus sobre tudo isso, porque Jesus é o Senhor. E eu me entrego a Maria, a mãe de Jesus. Eu me consagro a Maria, a mãe de Jesus. A minha mãe, a minha querida mãe, a minha formadora, a minha educadora, aquela que me leva a Jesus, e por Jesus ao Pai, no Espírito Santo. Candari bandari valiolo balari alavalai, eriana malai alavalai, queriana Maria lavaliria, candara Maria lai alavaliria ma, candara Maria. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.